Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre educação física escolar mediada por tecnologia. E quando nós falamos desse tema, né, já nos vem à cabeça a ideia de que nós vamos falar sobre a educação física na pandemia, né? Educação física à distância, tem muitos nomes para isso. E na verdade a educação física escolar ela pode ser mediada por tecnologia, tanto no modelo presencial quanto na situação em que nós estamos vivendo atualmente, tá? Ser mediada por tecnologia não implica necessariamente em ser à distância, tá? No entanto, né, dada a nossa situação atual, né, no âmbito escolar, nesse contexto que nós estamos vivendo da pandemia, eu vou tratar de falar, quando eu disser educação física escolar mediada por tecnologia, eu estou me referindo à educação física escolar que nós estamos passando, desenvolvendo, né, 100% à distância, tá? Ah, de casa, né? Tentando transmitir, tentando desenvolver a partir, né, com os professores e os alunos dentro das suas casas, tá bom? Para quem não me conhece, tá? Eu sou aqui, resido aqui em Jaú, né? Sou professor das Faculdades Integradas de Jaú, junto com meu querido amigo Renan, né? Sou profissional delegado do Conselho Regional da Educação Física do Estado de São Paulo, tá? Além disso, atuo na escola, né? Trabalho também em cursos de pós-graduação, mas eu gosto de falar que eu atuo na escola, eu trabalho na escola desde 2006, na rede estadual de ensino, como professor efetivo. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês e vou comentar aqui, né? Obviamente que tudo isso tem o seu aspecto teórico, né? Mas eu vou mostrar, tentar apresentar para vocês com um pouco de propriedade, exatamente porque é o que eu faço na escola, tá? É o que eu venho desenvolvendo na escola. Enfim, já já vou falar um pouquinho do roteiro da nossa palestra. Em 2009, eu fui vencedor do Prêmio Professor Nota 10, com o projeto Movimento Saúde e Qualidade de Vida e Educação Física na Escola, tá? Sou membro do Panathon Clube de Jaú, né? Onde o Renan também é presidente, né? E o Pedrinho aí, né? É presidente do Panathon Nacional, né? Brasil. E sou membro da Academia Jauense de Letras, tá? Em termos de formação, né? Eu cursei duas graduações, Educação Física e Pedagogia, duas especializações em Psicopedagogia e Educação Física Escolar. Passei por um tempo de 2 anos na Argentina, onde eu cursei um mestrado em Educação. Ano passado terminei o doutorado em Ciências do Movimento e estou começando um pós-doutorado na USP em São Paulo, onde eu vou trabalhar com uma outra proposta que eu julgo inovadora, porque nós vamos tentar relacionar as áreas duras da educação física, né? Fisiologia, biomecânica, cinesiologia, à educação física escolar, né? Para que serve todo esse conhecimento da área, né? Dessas áreas mais específicas que atualmente estão mais caracterizadas no âmbito do bacharelado do que da licenciatura, né? Para que serve essa bagagem de conhecimento para o ensino na educação física escolar, tá? E eu vou começar ali pela biomecânica. Para que ensinar biomecânica? O que é possível ensinar de biomecânica na escola, né? Até que ponto é importante que os alunos aprendam alguma coisa sobre biomecânica? Por exemplo, da postura corporal, enfim. É um desafio que eu me coloquei aí e é um projeto que já vem sendo carregado, né, de longo prazo. Era para ter sido meu trabalho de doutorado, aí acabou não dando certo. Eu fiz o doutorado numa outra linha e esse projeto ficou lá vivo e eu vou retomar ele agora, junto com o professor, né, Luiz Mochizuki, lá da IASH, tá bom? Bom, a nossa palestra ela segue esse seguinte percurso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que ensinar, tá, no âmbito escolar diante da pandemia, à distância, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das aulas teóricas, né? Que é o que nós temos de predominante hoje no ensino mediado por tecnologia. Nós vamos falar um pouquinho da prática, né? Que é o nosso, acho que é o grande desafio, né? A aula prática. Como é que eu faço uma aula prática à distância, né?
E no final eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês que eu tenho utilizado, né, nas aulas com os alunos na escola. Vou contar um pouquinho das estratégias, né, porque acho que nós estamos vivendo mais ou menos as mesmas situações, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo na escola, tá? Primeira coisa que acho que nós não podemos nunca perder de vista, e eu sempre começo minhas apresentações da educação física escolar falando sobre isso, é que independentemente do trabalho ser desenvolvido à distância, né, mediado por tecnologia ou presencialmente, nós não podemos perder de vista a intencionalidade do ato pedagógico. Nós não podemos perder de vista aquilo que nós esperamos que os alunos desenvolvam, né, a partir das nossas decisões, né, pedagógicas. E nesse sentido, né, essas decisões que nós tomamos no nosso trabalho pedagógico escolar é permeado por conteúdos, métodos de ensino, né, e também sistemas avaliativos. É interessante observar que muito do que nós decidimos para a nossa prática pedagógica está relacionado àquilo que nós acreditamos que seja uma sociedade ideal, que seja a função da educação e da escola, né, na sociedade, e especialmente que seja o papel da educação física enquanto componente curricular na escola, tá? Essa intencionalidade ela tem que existir, essa relação entre o que nós acreditamos que seja, né, a função e o papel desses elementos na nossa sociedade precisam estar relacionados com as decisões sobre os conteúdos, os métodos e os mecanismos de avaliação que nós optamos por desenvolver no âmbito escolar, tá? E assim, eu gosto sempre de dizer que decidir é ao mesmo tempo excluir, tá? Porque quando nós tomamos uma decisão, nós optamos por um lado, né, do muro, por um conteúdo, por um método, né? Nós tomamos partido por algo, né, dentro de um leque de opções. E quando nós tomamos partido por um lado, nós acabamos excluindo todas as outras possibilidades que existiam naquela situação, naquele momento. Então, quando eu decido trabalhar, desenvolver, né, o ensino sobre o esporte num dado bimestre na escola, eu excluo todas as outras possibilidades temáticas que eu poderia desenvolver naquele bimestre, tá? Então, por isso eu falo que o nosso trabalho pedagógico precisa ser intencional, porque ao longo do tempo nós tomamos decisões chaves que vão naturalmente formar o tipo de pessoa, o tipo de egresso, nós falamos, né? Que nós desejamos ou não, né? Então, essa é a tônica, né, do discurso da intencionalidade pedagógica. E aí, tudo isso online, então tá. Então, olha, nós temos que ser intencionais, desenvolver aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais, né, que são dimensões do conhecimento, e tudo isso online, né, é fácil, é possível, olha lá. Conceitual, né, saber sobre, me parece até, pode até ser considerado fácil, né, porque é muito comum e é confortável para nós ministrar uma aula teórica, como a que eu estou fazendo agora, via online, né, online, à distância, pelo computador, enfim. Agora, e as vivências, né? E a prática, e a experimentação daquilo que é conteúdo da educação física escolar? Esse sim é um desafio, tá? E a dimensão atitudinal, que é, de alguma forma, tentar promover a relação, né? Entre os jovens, os alunos e os elementos, os conteúdos da educação física escolar. E construir valores a partir disso, né? E no nosso caso, nós esperamos que esses valores sejam positivos, né? Então, como construir valores positivos na relação entre o sujeito, entre o aluno, a criança, o jovem, e os conteúdos da cultura de movimento, né? É uma coisa também que nós precisamos pensar, tá? Então, será que é possível, né, desenvolver a prática e ainda promover essas aprendizagens, né, atitudinais, tá? Vem a primeira questão do nosso roteiro, né? O que e como ensinar? Então vamos lá, vou passar um pouquinho, vou falar um pouquinho de teorias, depois eu chego na prática, exemplificando, né, a teoria
a aplicação da teoria a partir do que eu faço lá na escola, do que eu desenvolvo na escola. Bom, nós temos uma base nacional comum curricular agora. Espera-se que a educação física gire em torno dessas 10 competências, que acho que não deve ser novidade para quem está trabalhando na escola atualmente, né? Então, espera-se que o jovem, a partir das aulas de educação física, amplie seu conhecimento, né? Desenvolva seu pensamento crítico, científico, aumente seu repertório cultural, ah, aprenda a comunicar-se melhor, tá? Adquira, né, habilidades da cultura digital, né? E eu estou vendo, nós sempre falamos na escola que essa geração era a geração tecnologia. Eu estou vendo exatamente o contrário, né? Nós temos uma geração que nasceu no meio desse bombardeio digital, tecnológico, no entanto, que desenvolveu um conhecimento, uma habilidade sobre esses recursos extremamente limitada, né? E aí, então, nós temos pessoas, né, jovens que, por exemplo, não conseguem buscar uma informação num site da escola, têm extrema dificuldade para conseguir acessar uma aula como essa, né, ao vivo, né, através de um link simples, onde ele vai ter só que cadastrar o seu nome e seu e-mail para acessar. É uma geração que tem um uso limitado desses recursos, tá? Isso é um desafio para nós também, que vamos tentar ensinar a partir desses recursos. Trabalho e projeto de vida, né? Desenvolver a capacidade de argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, empatia e cooperação, que são valores, né? E responsabilidade e cidadania, que também são valores, e aqui entra um pouco a dimensão atitudinal do conhecimento. Na educação física infantil, né? Eu quero deixar claro aqui, eu não vou falar só de um nível de ensino, né? Vamos passear pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, a BNCC espera que a educação física desenvolva suas aprendizagens em 5 campos de experiência, tá? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e imagens, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Me parece que esses dois primeiros são mais acessíveis à educação física, né? Mas não, agora nós vamos ter que pensar também em como desenvolver habilidades e competências relacionadas a esses outros 3 elementos, esses outros 3 campos de experiência também, tá? Nós vamos ter que passar a educação física, passar a pensar na educação física, na educação infantil, não só como elemento de construção do movimento, de construção da relação entre o sujeito e os seus colegas dentro dos jogos e brincadeiras, mas também nós vamos ter que tentar, de alguma forma, e construir ideias para o desenvolvimento da capacidade de imaginar, né, da capacidade de reconhecer cores, imagens, sons, né? A educação física ela vai ter que ser alfabetizadora também, tá? Gente, nunca, né, o conhecimento ele foi visto, né, como algo fragmentado, que vem em pacotes pequenos, tá? Na verdade, o conhecimento é um bolo só, né? É uma coisa transversal e ele existe, mas não dividido, mas não fragmentado. A escola apresenta isso aos alunos, né? Apresenta aos alunos o conhecimento em pacotes, né? Em aulas separadas, né? Aula de português, aula de matemática, aula de educação física, né? E tudo separado. E aí espera-se que quando o jovem saia da escola, ele consiga fazer a junção, a união entre essas áreas de conhecimento. Isso dificilmente acontece, porque o processo de ensino obedece também o princípio da especificidade. Se o estímulo que está sendo dado aos alunos é de fragmentação do conhecimento, ele vai entender que o conhecimento é fragmentado. Então, a minha proposta para vocês, quando nós pensamos a educação física através da BNCC, é pensar numa educação física que passeia pela transversalidade, né? Pensar numa educação física que envolve dentro das atividades da cultura de movimento elementos, tá? De quantidades, elementos de cores, sons, imagens, elementos
de imaginação, né? E que não só o movimento seja fruto, né, ou fim, né, da própria prática da educação física. E aí nós vamos passear aqui, então, no primeiro ciclo do ensino fundamental, nós temos esses conteúdos, essas unidades temáticas que já vêm pré-selecionadas na BNCC. É aí que eu falo para vocês que o currículo, ele é um campo político, tá? Quantas coisas vocês conseguem elencar, né? E eu tenho certeza que vocês conseguem anotar, vocês conseguem citar, que são parte da educação física escolar, fazem parte da nossa área de conhecimento, mas não estão aqui. Não foram pleiteadas para o ensino na BNCC. Práticas corporais de aventura, né? De onde surgiu isso? Por que colocaram práticas corporais de aventura aí? Muito provavelmente porque os adeptos dessas práticas, né, se mobilizaram na elaboração da BNCC, se manifestaram, enfim, e aí acabou aparecendo aqui. Então, a escolha dos temas, a escolha dos conteúdos para o ensino da educação física escolar tem sim que ser visto como um campo político onde nós escolhemos coisas e essas coisas vão assumir uma relação de poder aí, tá? Há coisas que vão aparecer mais, os esportes são predominantes nas aulas de educação física. Quantas aulas de dança nós ministramos por ano na educação física? Então, existe uma luta, né? Existe uma relação de poder, inclusive entre os conteúdos da educação física. E essa relação de poder e essas escolhas que nós fazemos intencionalmente para o ensino da educação física gera no futuro a formação de um perfil de egresso, de um perfil de aluno, de um perfil de pessoa, enfim, e de pessoas que têm um determinado tipo de relação com cada um desses elementos da cultura de movimento. No ensino médio, a BNCC, ela traz, né, essas disciplinas normalmente, né, numa base comum, né, no primeiro e segundo anos, mas agora no terceiro ano do ensino médio, a BNCC determina que os alunos eles poderão eleger entre as áreas de conhecimento para seguir a sua formação. E, inclusive, entra aí uma formação técnica profissional, tá? E nós, enquanto área da educação física, nós estamos inseridos aqui na área de linguagens, né? Tendo o movimento corporal como uma linguagem, uma forma de manifestação corporal humana. Então, os alunos vão escolher entre essas áreas aí, tá? Isso vai dar a ele uma formação um pouco mais específica, que tenha uma relação direta, talvez, com o projeto de vida dele, os sonhos dele, ou o curso, né, que ele quer ingressar numa faculdade, enfim. Ele vai acabar escolhendo pela sua preferência aí. E isso também gera um tipo de pessoa, um perfil de formação, né, das pessoas. E como fazer isso, pessoal? Então, nós estamos imersos aí na BNCC, que é o mais novo documento que entrou em vigor esse ano, né? Obrigatoriamente esse ano. Como nós vamos fazer isso, tá? E aí eu gosto de falar um pouquinho do espectro de Musca-Moston, tá? Musca-Moston e Ashworth, né? Eles desenvolveram essa teoria já na década de 90, olha aqui, 1990, tá? E ela é muito forte, muito consistente, mas poucos professores de educação física que trabalham no âmbito escolar conhecem, tá? E o espectro de Musca-Mosto, ele separa, né, os estilos de ensino, tá, em 11 categorias. As categorias de A a E, que são as 5 primeiras, elas são categorias onde o comando é muito mais do professor, é o professor quem determina tudo. Inclusive, acho que a maior parte das nossas aulas no âmbito escolar, elas são assim. Elas são relacionadas a isso, né? O professor determina o tema, o professor determina a forma como vai ser desenvolvida, o professor determina o jogo, a atividade, as regras, enfim. Então, são estilos de ensino onde o professor comanda, o professor determina aquilo que vai acontecer. E por consequência desse comando, desse estilo, né, de trabalho, esses 5 primeiros modelos de ensino, eles acabam repercutindo, acabam gerando
alunos, né, jovens que, na verdade, reproduzem o conhecimento, né, e que são repetidores, né, daquilo que o professor mandou, daquilo que o professor disse que é correto. E os outros 6 modelos de ensino, né, dos 11, de F a K, são modelos de ensino mais centrados nos alunos e que trabalham com a perspectiva de descoberta ou de resolução de problemas, tá? A grosso modo, o professor pode propor um problema ou o próprio aluno pode apresentar uma situação duvidosa, uma situação problemática que está acontecendo na sociedade, ou na academia onde ele frequenta, ou no jogo de futebol que ele assistiu, ou que ele participou, enfim. E ele gera essa situação problema e o professor aproveita dessas situações para estimular os alunos a buscarem as informações, a construírem o conhecimento. E, portanto, esse estímulo que é dado, né, a partir desses estilos de ensino por descoberta, gera, então, conduta por parte do aluno de produzir conhecimento, né, de gerar a própria ideia, o próprio pensamento, tá bom? E por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque a partir do momento que nós vamos falar em ensinar, em abordar as competências determinadas na BNCC, nas aulas de educação física escolar, através de um modelo mediado por tecnologia, não dá mais para nós pensarmos o processo de ensino somente a partir dos estilos baseados, centrados no professor. Nós vamos precisar muito mais da iniciativa dos alunos, da construção e da busca, né, e da ação, na verdade, parte dos alunos. É o tal do protagonismo juvenil, que acho que quem trabalha na rede estadual deve ter ouvido ou está ouvindo, né, por repetidas vezes aí no âmbito escolar. Então, espera-se nesse momento que as atividades de ensino que nós promovemos para os alunos exija, né, essa postura deles, essa postura investigativa de buscar, de construir, né, de entender, de ele ir lá, o professor me explica isso que eu não entendi, sabe? É uma iniciativa muito grande por parte dos alunos. Inclusive, existem modelos de ensino aqui dentro, como, por exemplo, esse H, de nível H, é um do que eu mais gosto, que é por descoberta divergente. Você propõe uma situação, problema para os alunos, e os alunos vão propor soluções através de pesquisas que eles vão de dados, eles vão descobrir coisas e trazer informações. No final, cada aluno ou cada grupo de alunos acabam chegando a uma conclusão diferente, a uma proposta diferente para solucionar o problema. E é por isso que ele chama por descoberta divergente. É um modelo de ensino que aceita e permite diferentes propostas de resolução, de solução para o mesmo problema, tá? Bom, então, o que ensinar, né, e como ensinar, acho que a perspectiva primeira é essa, né? Base nacional comum curricular e pensar em modelos de ensino que os alunos trabalhem mais, né? Porque não dá, nós não conseguimos ter todo o controle de uma sala de aula a partir de um mecanismo mediado por tecnologia. Bom, as aulas teóricas, né, nós vamos aglomerando, nós vamos unindo essas informações, tá, pessoal? No final eu vou mostrar várias coisas para vocês e isso vai, como fazer isso na escola, né? Aí isso vai ficar mais claro quando eu começar a mostrar os exemplos de coisas que eu desenvolvi na escola, tá? E a educação física teórica, será que vale a pena, né? Essa é a pergunta, né? Porque é muito do que nós temos aí. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho, né? Quem assistiu minha palestra no CREF já viu esse gráfico, mas para vocês entenderem, no meu trabalho de doutorado, eu fui verificar a diferença, a influência das aulas práticas e a influência das aulas teóricas em grupos, né, diferentes de alunos, tá? E aí eu fui ver, por exemplo, que os alunos das aulas teóricas, eles passavam a perceber que o exercício físico é mais importante, né, em relação à saúde, do que os alunos que tiveram as aulas práticas. Então, a gente acha assim, quem é que vai
mais exercício físico? Quem é que vai entender melhor que o exercício físico faz bem para a saúde? São os alunos que ficam lá ouvindo o professor falar e que estudam e desenvolvem as atividades predominantemente teóricas, ou são os alunos que sentem o prazer da prática? Né? E a maioria das pessoas, quando eu pergunto isso, me dizem que a prática é que promove esse efeito. E eu vi no estudo que não. Que, na verdade, essa construção da percepção que o sujeito tem sobre a importância da atividade física em relação à saúde, ela é muito mais forte quando o sujeito estuda, quando ele aprende, quando ele ganha consciência ou constrói consciência sobre a importância do exercício em relação à saúde, tá? E aí, para explicar para vocês rapidamente esse gráfico, olha, isso aqui é o intervalo de confiança, essa linha verde, da turma das aulas teóricas, né? Grupo 1, eu estou chamando aqui. E essa linha azul é do grupo 2, né? Intervalo de confiança de 90% do grupo das aulas práticas. A linha verde, ela pode ver que ela está mais para o lado direito nosso aqui, que é para o lado do benefício, tá? Então, quer dizer que o efeito das aulas teóricas sobre a percepção dos jovens em relação à importância da atividade física para a saúde foi maior do que no grupo das aulas práticas, tá? Por isso, essa vantagem aí na linha, né, na corrida aqui em relação ao benefício. Professor, e aí? Quem passou a fazer mais exercício, tá? Eles passam a perceber, as aulas teóricas permitem que os alunos percebam que o exercício é mais importante para a saúde, tudo bem. E agora, quem é que foi fazer mais exercício na vida cotidiana? Né? Isso gerou um efeito comportamental? Dá uma olhada nisso, gente. Os alunos que tiveram aulas teóricas, grupo 1, aulas teóricas são as colunas verdes. E grupo 2, aulas práticas, colunas azuis, tá? Dá uma olhada aqui nessa tabela embaixo. A diferença entre, aqui onde tem essa linha vermelha, a diferença entre o momento pré e o momento pós no grupo verde, que é o grupo das aulas teóricas, foi de 21% entre os muito ativos, tá? E as diferenças entre as proporções aqui dos sedentários, regularmente ativos, ativos ou muito ativos no grupo das aulas práticas, não foi tão grande quanto, aliás, foi quase insignificante, mas não foi tão grande quanto das aulas teóricas. Então, os alunos que tiveram as aulas predominantemente teóricas passaram a realizar mais exercícios, mais atividades físicas, passaram a aderir mais a esse tipo de comportamento na vida cotidiana fora da escola, tá? O fato dos alunos das aulas práticas, né, que participaram das aulas práticas, terem as atividades, as vivências nas aulas de educação física, gerou neles uma pseudo-percepção, uma falsa percepção de que eles já eram fisicamente ativos só porque as aulas de educação física deles eram lá na quadra, eram práticas e tudo mais, tá? E isso gerou essa distorção, né, no estudo aí. Então, se nós pararmos para pensar, né, uma das coisas que acho que vale a pena nós desenvolvermos, e especialmente nesse momento de pandemia, onde, né, nós estamos tematizando aqui nesse estudo o sedentarismo. Né, e nesse momento de pandemia, a questão do sedentarismo, ela está em mais evidência ainda, porque estamos todos, né, num sedentarismo forçado, vamos dizer assim. Né, todos num ambiente onde certamente prevalecerá a falta da prática de exercícios físicos, tá? A não ser aqueles que realmente, né, já são adeptos à prática de exercício. E acabam até fazendo em casa, até se exercitando em casa, né? Mas isso é a minoria, tá? E aí, então, né, eu concluo nesse estudo que vale a pena, tá, desenvolver essas aulas teóricas, inclusive aproveitar o sistema, né, de educação física mediada por tecnologia, para que se construa junto com os alunos nas aulas de educação física esses valores positivos sobre a prática de exercício. Essa conscientização pode ser teórica mesmo, tá? É difícil fazer a prática? Talvez seja difícil. Impossível não é. Vou mostrar para vocês algumas formas.
mas para vocês entenderem, é possível que se desenvolva a percepção dos alunos sobre a importância da prática de exercício e é possível que eles se conscientizem a partir das aulas teóricas. E nós temos plenas condições de fazer isso no formato mediado por tecnologia, tá? Inclusive, é um compromisso social, eu acho, de todo profissional de educação física, a disseminação da importância da prática de exercícios para a saúde, tá? E de transitar também a ideia de que o sedentarismo é um problema social, não é um problema de uma pessoa só, é um problema comum na sociedade atual, no mundo inteiro, tá? E, então, acho que nós precisamos, de alguma forma, seja lá em qual ramo você trabalha, disseminar essa ideia, disseminar, distribuir e explicar para as pessoas por que fazer exercício é tão relevante, tá? Muito bem, então, olha lá, a teoria é importante, mas e aí a prática, como fica, né? A minha proposta de prática, lembra que eu falei para vocês que eu acho que nós precisamos prezar muito mais pelos estilos de ensino que são centrados no aluno e não centrados no professor, tá? Salvo alguns casos que nós vamos comentar, como na educação infantil, por exemplo, onde os alunos têm menos autonomia. E naqueles casos também em que os alunos têm pouco acesso ou nenhum acesso aos recursos tecnológicos, nós vamos falar sobre isso também. Eu tenho uma estratégia interessante que nós adotamos na minha escola lá, que tem produzido bons resultados. E aí, então, eu quero mostrar para vocês, né, alguns trabalhos que eu desenvolvi. Alguns foram feitos recentemente, outros foram feitos no momento de ensino presencial também, mas eu quero transportar essa ideia para o ensino mediado por tecnologia agora. Então, a primeira coisa, olha lá, na educação infantil, eu tenho uma percepção de que para se alcançar os alunos, né, como são crianças de maternal, jardim 1, jardim 2, aqui, né, em Jaú nós chamamos assim, e crianças de 3 a 6 anos de idade, que as aulas de educação física sejam predominantemente ao vivo, tá? Pode ter a tarefa, pode solicitar a ajuda dos pais, mas eu acho que esse contato do professor ao vivo, tá? Na frente da televisão, né? Eu vou avançar aqui depois, mas na frente da televisão com os alunos, com as crianças, será extremamente rico para que as aprendizagens aconteçam de fato, tá? Porque, pessoal, nós falamos lá no comecinho da palestra, nós não estamos só diante do compromisso de fazer o nosso trabalho, nós estamos diante da missão de fazer o nosso trabalho intencional, atingindo os objetivos que são específicos da educação física, né, em termos de aprendizagem, né? Porque é isso que nós somos, profissionais da aprendizagem. Então, nosso trabalho não tem sentido se não for para promover aprendizagens. E fazer as aulas ao vivo na educação infantil representa, acho que é a forma mais próxima que existe no modelo atual, né, de se trabalhar mais próxima do ensino presencial. Então, para sanar um pouquinho essa dificuldade que as crianças terão, né, pela ausência do professor e também a falta, de repente, da percepção sobre questões pedagógicas que os pais possam ter dentro de casa, o ensino ao vivo, assim, ó, né, através do recurso online, né, obviamente, né, explicando para as mães que momento isso vai acontecer, e aí a mãe tem que colocar o filho na frente da câmera ali, um celular, para poder realizar as atividades. E aí é possível fazer atividades em movimento, é possível construir desenhos como esse, que nada mais é do que uma atividade predominantemente teórica para que a criança comece a conhecer as capacidades físicas, tá? Algumas das capacidades físicas, tá? É possível solicitar que as crianças façam gravação de vídeos, tá? Eu sempre mostro esse vídeo aqui. Deixa eu só sair aqui da tela. Só para vocês terem uma ideia, isso não foi feito agora, tá?
é lá do momento nós estávamos no ensino presencial. Mas eu fiz uma explicação lá para os alunos na escola, sobre os órgãos, como funcionava, por que que o coração, né, a frequência cardíaca acelera quando a gente faz algum esforço físico, né, o que acontece no organismo. E aí esse garotinho, no final, eu perguntei, né, olha, quem conseguiria explicar o que o professor acabou de falar aqui, né? E aí o Rafael levantou a mão, falou assim, ô tio, me arruma um lápis, tá? E aí deu um lápis na mão dele e ele fez isso daí. Aí eu fui logo gravando para registrar. Hoje a gente vai falar sobre o nosso corpo. Esse é o nosso cérebro. Que se chama cérebro. É um negócio que cria conexões para o seu braço, para o seu braço direito ou esquerdo, ou sua perna esquerda ou direita. Então, ele serve para mandar muitas mensagens para o outro. Mas, se a gente fizer mobilidade perna, a gente usa só o cérebro para mandar mensagem. Também precisa de mão, porque não, ele suga o ar e fica no sangue. Ele só o coração para o coração olhar nosso. Enfim, né, é só uma palha aqui do Rafael para vocês entenderem que é possível, pessoal, desenvolver dentro, né, de uma aula de educação física, não só na educação infantil, não só o aparato motor, não só as vivências, as experiências, né? E o que eu mais tenho visto na educação infantil por aí, né? Onde tem educação física na educação infantil, são os professores trabalhando predominantemente com a educação física desenvolvimentista, tá? E não quero dizer também que isso é ruim, muito pelo contrário, é uma decisão que cada um toma, né? Cada professor toma. Mas a educação física desenvolvimentista tem por objetivo aprimorar os movimentos da criança, né? Desenvolver o movimento da criança. O movimento é o fim, né? Ele tem que aprender a virar a cambalhota, aprender a realizar um arremesso, aprender a fazer um drible, enfim, aprender a realizar a ação motora. E eu estou mostrando aqui para vocês que é possível desenvolver aspectos conceituais também. É possível desenvolver, né, elementos teóricos, né, que estão relacionados ao funcionamento do organismo, que estão relacionados à saúde, que estão relacionados às histórias dos esportes, enfim, as diferentes formas de se usar um brinquedo, enfim, o leque é muito grande de ideias, informações que podem ser desenvolvidos também nessa faixa etária, tá? É nesse sentido que eu gostaria de comentar isso com vocês. Inclusive, há muitos professores, eu tenho visto isso nas redes sociais, no YouTube também, ministrando aulas de educação física ao vivo para as crianças da educação infantil, mas eu não vi ninguém ainda que promoveu, que tentou desenvolver uma atividade conceitual, alguma atividade de produção de conhecimento teórico também na educação infantil. A predominância é o professor fazendo o exercício na frente da câmera e esperando que os alunos repitam, né? Reproduzam esse movimento do outro lado, né? E a predominância são os exercícios de alongamento. A primeira coisa que vem na cabeça do professor quando ele vai ministrar uma aula ao vivo prática é fazer exercício de alongamento. Então, ele investe nos exercícios de alongamento. E aí fica aquela mensagem: qual é a intencionalidade que o professor tem nesse tipo de prática? E qual é a expectativa de formação que o professor deseja para esse jovem, apresentando a ele esse tipo de aula? Pessoal, longe de mim, isso não é uma crítica, né? É só uma reflexão para a gente pensar em outras possibilidades de se trabalhar com educação física na educação infantil. Bom, esse é um outro vídeo aqui, é só a foto, tá? Na verdade, eu peguei de uma rede social também, para mostrar para vocês que as crianças estão usando o TikTok para construir vídeos. E nesse caso aqui, a menina, né, chamada Lívia,
ela produziu um trabalho de educação física filmando só a folha do caderno. Então, ela ia anotando as coisas na folha do caderno, ia narrando, e aí ela produziu um vídeo, né, onde ela mostrava para o professor o que ela conseguiu aprender das aulas dele, sem necessariamente precisar aparecer, se expor nesse vídeo. Mas ela conseguiu ir anotando, e ela fazia aqui as anotações e tal. Então, é bem bacana também. Se vocês procurarem, né, à vontade, né, acho que tem de monte, exercícios, atividades para realizar em casa, né? E aí eu chamo a atenção de vocês, né, especialmente na educação infantil, do uso da educação física desenvolvimentista. Vamos pensar um pouquinho em atrelar, não é extinguir a prática, mas atrelar a prática aos conceitos, às ideias conceituais e teóricas. Inclusive, esse é um momento onde a prática é a parte mais difícil e a teoria é a parte mais fácil, né? Considerando os recursos tecnológicos que nós temos. Ainda na educação infantil, construir brinquedos, acho uma coisa extremamente importante, tá? Brinquedos tradicionais, jogos populares, é uma oportunidade que nós temos também de estimular os pais a realizarem essas atividades com as crianças. Se eles estão de fato em isolamento social, sem sair para trabalhar, por exemplo, a expectativa é que eles tenham, a possibilidade de se dedicar a auxílio, a ajudar os filhos a construírem coisas simples, né? Ou, por exemplo, uma garrafa PET furada com as varetas e tampinhas. Esse é aquele famoso vai e vem, né? É um brinquedo bastante tradicional. Aqui um pebolim, né, com palito, né, de churrasco e prendedor, né? Isso aqui é feito de papelão, né? A pessoa corta o papelão, prega assim, formando essas articulações. Esse aqui é um carrinho, eu adorei, eu fiz aqui em casa esse carrinho para fazer um teste. Você enche essa bexiga e quando você solta a bexiga, o ar sai pelo cano aqui, ó. E esse ar impulsiona o carrinho, sabe? É bacana. Tem um conceito físico aí também, né? Eu não sei que idade, de repente, tem os filhos, as crianças aí, eles podem virar para os pais ou para o professor e perguntar: Ô tio, por que que isso acontece? Por que o carrinho anda sozinho? O que que a bexiga faz ali, né? Aí cai uma explicação, um conceito, alguma coisa que contribui para o entendimento de mundo das crianças, né? Uma outra estratégia, isso já no ensino fundamental 2, ensino médio, é estimular os alunos a pensarem em estratégias para combater o sedentarismo. Eu tenho alunos lá na minha escola, né, que construíram páginas do Facebook, perfis do Instagram, que aqui são os dois do Facebook, mas perfis do Instagram também, como esse daqui, que acabam carregando informações do, do, contra o sedentarismo, né? E quem sustenta, quem alimenta esse site são eles mesmos. Então, é uma tarefa, eu falo que é uma tarefa infinita, porque a partir do momento que eles criam, eles têm que alimentar, né? E aí o professor, e aquele blog lá, e aquele site, aquele perfil do Instagram, você não está alimentando ele, você não postou mais nada, estou acompanhando, enfim. Então, olha aqui, isso aqui é do Instagram. Tem um grupo de alunos de sexto ano que criou um jornal, tá? É um jornal da saúde, eles chamaram aqui. E eles entrevistam as pessoas sobre a relação da prática do exercício. Isso começou lá nas aulas presenciais, mas agora gerou a partir do modelo mediado por tecnologia também. Então, as entrevistas ocorrem ao vivo, tá? Eles fizeram uma live também recentemente para os colegas da escola, tá? Foi bacana isso, é legal também. Esse garoto aqui, né, ele preparou uma apresentação, né, uma palestra, na verdade, para falar sobre exercícios físicos. Meu nome é Manuel, eu estudo na Escola Florencio Milagre, no sétimo A. E eu vim falar um pouco sobre a importância dos exercícios físicos. Os exercícios físicos são importantes para prevenir doenças do sedentarismo. A falta de atividades físicas pode causar doenças como doenças cardiovasculares,
obesidade e Enfim, né, só para vocês entenderem esse contexto, esse garoto entendeu que para combater o sedentarismo ele precisava gravar uma palestra e disseminar isso, tá? E essa é a estratégia dele, né, para resolver o problema do sedentarismo, né, que é o desafio proposto em determinado momento na sequência didática. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês lá do espectro de música Moston. Eu estou propondo uma situação problema aos alunos e permitindo que eles busquem e procurem solucionar, né, essa situação da maneira como eles acharem mais adequado. E é nesse contexto que eu acho que o processo de ensino mediado por tecnologia atual, no meio dessa pandemia, tem que acontecer. Os alunos têm que trabalhar dessa forma, tá? Então, eles podem produzir esses vídeos. Isso foi feito lá na escola, mas eles podem produzir a partir de casa, com o celular na mão, enfim. Esse outro grupo aqui é, é um grupo de meninas, tá? E elas me falaram assim que elas queriam solicitar uma reforma é um parque que tem aqui em Jaú, que chama Parque do Rio Jaú, porque os equipamentos da academia ao ar livre lá estavam destruídos. Eu falei para elas escreverem uma carta, eu reproduzi isso num texto de WhatsApp para a rádio local aqui na nossa cidade, e a rádio entrevistou as meninas, né? Falou sobre a questão do sedentarismo. Os alunos da Escola Estadual Doutor Tolentino estão estudando sobre uma sequência didática. E aí, nesse contexto, né, hoje eu nem sei se é por isso, né? Ninguém deu uma devolutiva, uma resposta para nós lá na escola. Mas a academia ao ar livre no Parque do Rio Jaú foi consertada, tá? E aí elas falam no final dessa entrevista, inclusive, que elas acham o seguinte, que para combater o sedentarismo, elas acham que tem que ter espaços para a prática de exercício na cidade inteira. Olha, né, o pensamento delas relacionado a políticas públicas, inclusive locais, né? E ó, produzir um trabalhinho. É uma forma que eles encontraram de resolver o problema do sedentarismo. Teve um garoto que criou um horóscopo da vida ativa. Então ele fala assim: você que é de câncer, né? Vai bem hoje um exercício, uma caminhada. Você que é de peixes, aí ele fala assim: vai bem uma natação hoje, né? Peixe nada. Então, na cabeça dele não pode ser outro exercício, mas ele cria. E sabe por que ele criou isso? Ele virou para mim assim no meio da sequência de dados e falou: professor, o pessoal acredita nesse negócio do horóscopo, né? Eu fico olhando minha mãe, né, minha tia, ouvindo, né, no rádio, todo dia de manhã passa esse negócio de horóscopo aí. E se a gente criasse um horóscopo, né, da vida ativa? Ô, ô Luiz, vai, faz, né? Pode fazer que eu vou mandar para a rádio, inclusive. Quem sabe eles não passam lá, né? Não exibem lá numa programação. Enfim, e são ideias, olha que interessante, né? A metodologia, né, de nível H no espectro de música mostra permitem essa diversidade de propostas dos alunos. Novembro Fitness, né? Criaram lá o Novembro Fitness. Teve lá o Outubro Rosa, como é que é? Novembro Amarelo, acho que era, enfim, eles criaram Novembro Fitness. E aí pegaram lá uma fitinha de cetim e fizeram aquele famoso laço, né, que determina essas campanhas aí. E distribuíram na escola. E fizeram eventos na escola, algumas competições e tal. Fizeram campanhas com panfletos, tá? Isso pode ser feito por mídia digital. E nós fizemos também um programa de ginástica laboral dentro da escola. Os alunos que criaram isso iam todo dia na secretaria, na diretoria, e pediam para todo mundo parar por 10 minutos, faziam lá um exercício, e aí trocavam de setor e assim por diante, tá? Legal. Isso é um pouquinho ó lá do ensino presencial. Olá, professor. Apenas Oi, avisando que temos 5 minutos pela frente, ok? tudo bem. Temos alguns comentários. Se você conseguir deixar um minutinho para a gente conversar sobre alguns comentários aqui de alguns participantes. Ah, tá. Deixa eu só dar uma acelerada aqui, então. Ok. Tá.
E alguns cartazes, né? Que na escola a gente se faz muitos cartazes também, né? E aí chega um momento de eu falar um pouquinho para vocês das ferramentas, tá? E quando a gente fala em ferramentas, a gente logo lembra das redes sociais, e não são só essas que tem disponíveis, né? Eu separei uma porção delas aqui, né? Mas eu vou rapidamente mostrar talvez o que vocês não conheçam. Essas ferramentas, né, que estão nesse grupo aqui, são ferramentas de comunicação, né? Vocês conhecem, como essa que nós estamos usando hoje. Aqui nós temos ferramentas de armazenamento de arquivos que podem ser usados, tá? O Google Classroom, ele está sendo usado pela rede estadual de ensino, né, para armazenar informação e para deixar também materiais para os alunos, tá? Esse é o que é possível fazer no Classroom. E o Classroom já tem um link direto com o Google Meet, que agora está gratuito também. Então, é o Google, né, fazendo tudo isso ao mesmo tempo. O Google Forms, que nos permite criar questionários ali dentro, tá? E o que eu quero mostrar para vocês são alguns outros links aqui. Deixa eu só voltar aí. Esse primeiro aqui, por exemplo, é o Canva, né? O Renan conhece o Canva e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, só rapidinho, né? Dado que a Célia pediu para dar uma acelerada. Olha, eu uso o Canva é para você criar mídias digitais de propaganda, de divulgação. Eu, por exemplo, vou dar uma aula ao vivo, ó, hoje, 1 hora da tarde, teve uma aula ao vivo. Então, pego isso daqui, baixo essa foto que eu criei aqui dentro do Canva e envio pelo WhatsApp para os alunos, coloco no Facebook. Ó, daqui a pouco, 1 hora, tem aula nossa de educação física, para os alunos participarem, tá? Então, o Canva é isso, é para criar mídias. Esse outro MindMaster, né, é um aplicativo de construção de mapas conceituais. Mapa conceitual, além de um excelente instrumento de estudo, né, ele para mim funciona como um instrumento de avaliação também. Então, eu posso pedir para os alunos entrarem aqui, produzirem um mapa conceitual. Eu posso pedir para que cada um contribua com o mesmo mapa. O mesmo mapa pode ser construído pela sala toda, tá? Ao invés de nós fazermos cartazes na escola, né, e pregarmos nas paredes lá, hoje já tem esse Padlet. O Padlet é um mural, é como se fosse um mural. Eu posso colocar no meu mural aqui, ó, o que eu quiser, tá? Eu posso escrever, eu posso compartilhar o link desse mural e aí os alunos vão entrar aqui e vão escrever o que eles quiserem, vão posicionar onde eles quiserem aqui dentro do mural e vai ficar uma coisa construída, né, pela turma toda. Isso é uma forma. Eu posso dar uma aula de anatomia humana, eu sempre gostei de levar os alunos na faculdade para fazer aula de anatomia humana, mas eu tenho sites, ó, como esse aqui, auladeanatomia.com, eu consigo mostrar muitas coisas, tem vídeos para os alunos, como é que funciona o músculo, como é que acontece uma contração muscular, tá? Eu posso levar os alunos para o Museu do Futebol, eu tenho uma disciplina eletiva sobre futebol na escola, sem sair de casa, tá? Eu posso navegar aqui, brincar com eles, por isso, tá? Eu posso, inclusive, viajar fora do país, ó, e aqui tem, lá no Museu do Louvre, tem olha lá, uma seção que é do corpo em movimento. E só vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. Ele te permite fazer uma visualização das salas, né, lá em 3D, né? Você passeia mesmo pelo museu, né? Aí você olha aqui no mapa, eu quero ir lá naquele canto lá. E aí você vai olhar ali, né, as estruturas, as esculturas, né? E vai de repente procurar que sentido, que significado tem isso daí, né? Aqui tem algumas informações. É possível, numa aula ao vivo, você mostrar, inclusive, o museu para os alunos, tá? E é possível, como eu fiz, tá? Na minha escola, criar um site, olha, um site gratuito do Wix. Eu criei um site, aqui dentro eu tenho, olha lá, 6º ano. Eu clico aqui em 6º ano e aparece embaixo para mim os roteiros de estudo que os alunos estão fazendo por semana, os vídeos que eles têm que assistir para poder fazer os roteiros de estudo. Essa última aqui embaixo é uma videoaula minha, tá? Gravada por mim, tá?
uma videoaula Muito bem. lá que eu mesmo gravei, tá? Isso aqui eu já posso fechar, então. E aí, Célia, só para encerrar mesmo, aqueles que gostam de ensinar esporte, como ensinar esporte usando recurso tecnológico. Olha lá, eu tenho um sisteminha aqui, que é o Tactical Pad, tá? O Tactical Pad é assim, primeiro eu escolho a quadra aqui, né? No caso do handball. Aí eu posso posicionar os jogadores da equipe, tá? Então eu vou posicionar lá o goleiro, tá? Vou posicionar a defesa aqui num sistema 6-0, e aí eu posso ir explicando isso para os alunos, né? Eu posso ir aos poucos mostrando para eles como funcionam os sistemas, tá? Eu posso, inclusive, fazer, eu só subir isso aqui, fazer alguns desenhos, né? Mostrar aqui que quando se usa o sistema 6-0, essa área mais distante do gol fica vulnerável, né? E aí permite arremessos de média e longa distância, tá? Eu posso riscar tudo isso. E outra coisa legal, né, desse modelo é que eu consigo colocar os alunos virtualmente dentro da quadra. Olha lá, atrás do gol, consigo passear. Por que chama 6-0 esse sistema, pessoal? Porque o goleiro aqui, olha, está olhando, ele está vendo 6 jogadores na primeira linha de defesa e nenhum jogador na segunda linha de defesa, tá? Então, olha, ensinar esporte aqui é uma mão na roda. Agora, até que ponto dá para vivenciar isso lá na casa, lá dentro da casa do sujeito? Eu cheguei a fazer um joguinho de handball lá, 2 contra 2, o pai, a mãe, o irmão e o aluno, enfim. Um handball sentado, na verdade. Um sofá era um gol, outro sofá era outro gol, bolinha de papel, sabe? Coisa se parar para pensar, muito, muito louca, né? Muito doida, na verdade. Mas é possível desenvolver isso, né? Através dessas adaptações. Tá joia? Enfim. Olá, Quero professor. agradecer. Tá, terminei. Quero agradecer e terminar a minha apresentação com essa fala, com essa frase aqui do Albert Einstein, né? Ele fala que existe uma força muito mais poderosa que o vapor, a eletricidade ou a energia atômica, né? Que é a vontade. E acho que é disso que todos nós precisamos, e é nessa força que nós temos que nos basear nesse momento de pandemia, para colocar em jogo todas essas ferramentas e tentar, de alguma forma, atingir os nossos objetivos da educação física escolar, enquanto área de conhecimento sobre as aprendizagens dos alunos. Tá legal? Gente, é isso. Obrigado, um grande abraço e fico aberto aí a questões, a qualquer conversa que vocês queiram comentar agora. Olá, professor. Oi, Célia. Nós passamos um pouquinho do nosso tempo, não é, professor? Sim, sim. Então, eu vou fazer somente 2 comentários, ok? Tudo bem. Eu vou fazer um comentário aqui da Mônica, onde ela diz: eu faço uma junção das aulas práticas com as teóricas, questionando os alunos sobre a funcionalidade de cada exercício. Essa ideia é bacana, o senhor conseguiu entender? Isso, e é bacana, tá? É nesse sentido que acho que nós temos que pensar, né? Em relacionar aquilo que é uma aprendizagem conceitual, teórica, né? Com aquilo que é prático, aquilo que é vivência, né? A vivência sem a reflexão não tem sentido, e a reflexão sem a vivência também fica perdida. Então, essa relação, essa junção, o máximo que nós conseguirmos fazer, será melhor, com certeza, né? Ok.
E vou concluir aqui, porque infelizmente o nosso tempo já se esgotou, com um comentário do Murilo Leite, que trabalha no colégio SOCA, né? SOKA do Brasil. Ele fez vários comentários e entre eles está: com a BNCC ficou mais fácil. Esse assunto sobre sedentarismo falamos no 5º ano do EFAI e no 9º ano do EFAF, por exemplo. Gostaria de complementar? A BNCC, ela vai nos dar um norte daquilo que tem que ser que pode ser desenvolvido em cada nível de ensino. Eu, particularmente, né, quando surgiu a BNCC, achei que o professor teria um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia para poder decidir entre os conteúdos que seriam ensinados e como tudo isso ia ser desenvolvido. No caso da rede do Estado de São Paulo, por exemplo, o governo criou um currículo baseado na BNCC e aí fechou ali, né? As decisões dos professores sobre o que lecionar em cada nível de ensino ficaram muito restritas. E a própria BNCC, apesar dela ser tida como um referencial, apesar delas serem tidas, dela ser também observada como um documento dotado de flexibilidade, ela acaba direcionando o nosso trabalho para um caminho, né? E não permitindo tanto a nossa liberdade de escolha sobre aquilo que pode ser peculiar em cada local, em cada realidade, em cada escola, enfim, tá? Ok, professor. Os demais comentários eu já informei no nosso chat, serão encaminhados ao senhor para conhecimento. E neste momento nós encerramos a nossa live, agradecendo muitíssimo a sua participação. O senhor é sempre bem-vindo. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, até para dar continuidade a esse tema, que sabemos que é muito maior do que foi apresentado nesta tarde, agora já à noite, né, professor? Sim, sim. As suas últimas considerações? Não, então, eu quero agradecer a presença de todos. Estou vendo aqui vários amigos, né? O Múcio aqui de Jaú, o Evandro, o Renan estava por aí, enfim. É os que estão na minha frente aqui agora, passando o nome, assim. E dizer para vocês que fiquem à vontade para entrar em contato comigo. A Célia deixou meu e-mail aí no chat, né? No bate-papo. No sentido de nós conversarmos um pouco mais, né? Eu até comentei com a Célia, é uma hora só para falar, né? Porque é muito material que de repente eu poderia mostrar e nós poderíamos discutir. E com certeza também vocês têm experiências ricas aí nas escolas de vocês que poderiam também ser compartilhadas aí num momento como esse. Mas agradeço e acho que a gente tem que ir adiante nesse desafio aí, né? Nós vamos ter uma educação física diferente, eu acho, pós-pandemia. E isso começa pelo nosso esforço, pela nossa vontade de fazer um trabalho coerente, né? A partir desse desafio que essa pandemia nos impõe. Tá joia? Obrigado, Célio. Um abraço.